A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, glória a Deus. Me pediram um tema sobre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida acerca disso. Hoje eu estava no trabalho e um colega meu de trabalho perguntou para mim: Pastor, como eu faço para saber se eu tenho o Espírito Santo? Como eu faço para saber se eu tenho o Espírito Santo? Então o tema neste vídeo é: como saber, como ter certeza se o Espírito Santo habita em mim? Ou se o Espírito Santo está fazendo a obra em mim, a obra de regeneração da nova criatura. Então, as Escrituras, ela nos mostram, ela nos dá base para saber se o Espírito Santo realmente está habitando dentro de mim, se realmente ele está fazendo a obra de transformação na minha vida. E nós sabemos, irmãos, que tem muito espírito enganador no meio das igrejas. Tem muitas pessoas que achando que tem o Espírito Santo, mas eles não têm o Espírito Santo. Aí tá dentro da igreja, tá servindo na obra e tá com a vida toda derrotada. Toda derrotada. Nós já tivemos algumas experiências que as pessoas estão na igreja há 20 anos, 30 anos, estão até servindo no altar, estão ministrando. Aí quando nós chegamos na casa, quando a pessoa vai lá na nossa igreja, vai no culto, elas manifestam com espíritos imundos. Aí ela diz assim: pastor, como? Eu achei que eu tinha o Espírito Santo. Eu achei que eu estava salva. E aí, na hora que o Senhor colocou a mão na minha cabeça, esse ser maligno, esse espírito maligno manifestou no meu corpo e as pessoas ficam sem entender. Porque há muito tempo elas estão dentro da igreja, elas fazem a obra, mas dentro delas não habita o Espírito de Deus, habita o espírito enganador. Aí a pessoa está dentro da igreja e se a pessoa entrar em óbito assim, ela não vai para a glória de Deus, porque dentro dela não havia o Espírito Santo. Ela estava convencida, ela não estava convertida. Falava até em línguas estranhas, profetizava, dava glória e aleluia, dava paz do Senhor, mas dentro dela não estava o Espírito de Deus. Então, esse é um assunto muito sério a ser tratado no nosso meio como igreja. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, talvez 20 minutos, mas isso é só para quem quer realmente aprender. Se você quer aprender dentro das Escrituras, como saber se você tem o Espírito Santo ou não, vamos olhar para que Deus fala nas Escrituras. Então eu estou com a palavra de Deus aqui e o primeiro versículo vamos ler em Romanos 8:26. Olha o que diz Romanos 8:16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica, ele confirma dentro de você que você é filho, filha de Deus. Isso não é uma emoção, isso não é um sentimento, não. Isso é uma certeza, é uma convicção. Assim diz a palavra aqui, é uma certeza. Eu estou com a escritura aqui, ó. Isso é uma certeza, é uma convicção dentro de você que você pertence a Deus. E o Espírito Santo, ele te dá uma certeza, uma convicção que você está salvo, que você está salva, que você realmente tem a paz de Deus dentro de você. Ele confirma dentro de você, aqui dentro, que você realmente é uma salva, é uma filha,
é um filho de Deus. Então, não é uma emoção, é uma certeza. Ele te dá essa certeza. E tem pessoas que estão dentro da igreja, elas pertencem ao ministério e elas não têm certeza da salvação. Você pergunta para ela, irmã, tem certeza da salvação? Aí a pessoa fala assim, não, só Deus sabe. Só Deus sabe. Sendo que a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que o Espírito de Deus, ele confirma que você é filho de Deus. Aí logo, se tu é filho de Deus, tu é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você vai herdar com Cristo o reino dos céus e a glória de Deus. Então, é um dos primeiros tópicos que nós estamos olhando aqui, estamos abrangendo. O segundo texto que mostra se você tem o Espírito Santo está em Gálatas. O próprio Espírito Santo, ele produz dentro de você frutos, né? O fruto do Espírito, ele produz a boa obra dentro de você. Então, quando o Espírito Santo habita dentro de você, algo dentro de você tem que ser transformado. Você não pode chegar na igreja, na presença de Deus, vamos botar assim, na presença de Deus. Você não pode entrar pelo Evangelho de uma forma e continuar da mesma forma. Então, quando a pessoa se encontra com Deus, tudo se transforma, tudo muda, tudo tem que mudar. A tua vida tem que mudar, os teus pensamentos têm que mudar. A tua maneira de olhar, a ótica de olhar o mundo muda. O teu palavreado muda. O que você ouve tem que mudar. O seu coração tem que mudar. O seu coração não pode ser um coração que guarda mágoa, que guarda ódio, que guarda rancor. A sua palavra não pode sair palavrão. Então, o segundo tópico é fruto. O Espírito Santo, ele produz fruto na tua vida. Gálatas 5:22, vamos lá. Diz assim a palavra, Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o Espírito Santo, ele gera fruto dentro de você. Então, o Espírito Santo, ele não fica escondido. Não, eu estou aqui e não estou mudando nada. Não, ele transforma o teu caráter. O Espírito Santo, as pessoas, elas... tem uma coisa assim que... As pessoas, quando vêm para a igreja, elas querem mudar o teu exterior. Primeiro é a roupa, primeiro é aquilo. Mas não é assim. O Espírito Santo, ele te muda de dentro para fora. De dentro para fora. Ele não fica escondido na sua vida. Ele transforma o teu caráter. Então, certa vez, eu e minha esposa fomos orar numa casa. E essa família estava totalmente destruída. Chamaram nós lá para atender essa família. E um dos entes queridos, um membro dessa família, ele dizia que tinha o Espírito Santo, que tinha sido batizado com o Espírito Santo, que falava em línguas, e sendo que a pessoa tinha mágoa, a pessoa tinha ódio, a pessoa guardava rancor, a pessoa era nervosa demais, a pessoa não tinha benignidade, a pessoa não tinha domínio próprio, e ela dizia que tinha o Espírito Santo. Aí eu falei assim para a moça, para a pessoa que estava lá, olha, não está batendo com a palavra de Deus. Você fala que tem o Espírito Santo, mas não está batendo com a palavra de Deus. Não está tendo concordância. E tanto que eu debati, que eu falei, mas eu sou batizada, eu tenho o Espírito Santo. A pessoa dizia, eu tenho o Espírito Santo. E aí, tanto que eu insisti, a palavra não está de acordo com o que você está falando. Aí a pessoa deu um berro e manifestou com o espírito imundo. Aí o espírito imundo olhou nos meus olhos e falou assim, como tu sabia que eu estava aqui? Eu falei, pela palavra de Deus. Os frutos condizia que não era o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, não importa se tu está na igreja ou se você não está. O Espírito Santo, ele tem que produzir em você o fruto dele. Aí a pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas o fruto dela é escrava do vício, é escravo da bebida, é escrava da prostituição. A pessoa, ela vive no alcoolismo, a pessoa, ela vive na mentira, a pessoa não tem fidelidade, a pessoa tem tristeza, a pessoa quer morrer, a pessoa não tem paz, a pessoa é muito angustiada, a pessoa só fala palavrão, só pensa em matar os outros, só pensa em brigar, discórdia. Tudo isso é fruto da carne. Então o Espírito Santo, ele transforma o teu ser. Ele transforma o teu caráter. O próprio fruto do Espírito é o caráter de Deus. É Deus se manifestando em você. É o próprio Senhor Jesus manifestando o seu caráter em você. Então o Espírito Santo não fica escondido. Então, terceiro tópico, está em Evangelho de João, 16:8, capítulo 16, versículo 8. Então, o terceiro tópico para você saber se você tem o Espírito Santo ou não. 16:8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Então, para você saber se você tem o Espírito Santo ou não, uma das coisas é saber se você está sensível ao pecado. Não sensível para errar. Assim, você saber que errou e logo dizer assim, opa, errei, pequei contra Deus. Poxa, por aqui eu não posso ir. Por aqui eu não posso mais andar. Aqui que eu falei. Então a pessoa, ela se preocupa se está entristecendo o Espírito Santo ou não. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual você está selado, você está marcado para o dia da sua salvação, da sua redenção. Longe de vocês toda amargura, ódio, rancor, gritaria, blasfêmia. Então a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela fica sensível a ele, saber se está agradando, se não está agradando, se o caminho que ela está andando, se com quem ela está andando, se o que ela está fazendo, se o que ela está pensando agrada a Deus ou não. A pessoa fica sensível ao pecado, não fica com a mente, me fala a palavra de Deus, que fala, me esqueci agora, cauterizada. A pessoa fica cauterizada, está errando e acha que não precisa mudar. Então o Espírito Santo te leva a uma mudança de vida. Você sabe que precisa mudar. Você sabe que está errando. E você se arrepende. Ele te leva ao arrependimento. O quarto tópico é Romanos 8:5. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela procura saber se ela está entristecendo a Deus ou não. Romanos 8:5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. O que quer dizer? A pessoa que ela é da carne, ela tem um espírito enganador, ela se inclina para as coisas da carne. Quer dizer, ela está na igreja, mas ela tem prazer em pecar, ela tem prazer em ficar viciada, ela tem prazer em ficar drogada, ela tem prazer em mentir, ela fica feliz quando o irmão cai, ela fica feliz quando o irmão peca, ela fica feliz porque está no lugar que está saciando os seus desejos carnais, ela se alegra no adultério, se alegra na prostituição. E isso, meu amado, não é só quem vai na igreja, isso é pastores, evangelistas, bispos,
são pessoas gananciosas, é tudo. Então, não estou falando só quem está no banco, isso é num geral. É num geral. Para você saber se você tem o Espírito Santo ou não. Então, se você tem o Espírito Santo, ele faz você se inclinar para as coisas de Deus. Ele faz você ter o desejo de agradar a Deus. Ele te convence do pecado. Ele gera fruto dentro de você. Ele te convence que você é o Espírito, que você é filho de Deus. Ele gera em você uma sensibilidade. O Espírito Santo, ele te leva a ser fiel a Deus. Então, tem muitos obreiros, muitas pessoas que estão na igreja, falam línguas estranhas, mas não conseguem andar na fidelidade do Senhor. Elas não temem a Deus. O Espírito Santo te leva ao temor de Deus. O Espírito Santo, ele te aproxima do Senhor Jesus. O Espírito Santo faz a boa obra. Então, aquele que quer ser amigo de Deus, não pode ser amigo do mundo. Então, o Espírito Santo, ele te leva a uma transformação. Amém? Então, o Espírito Santo, ele realmente quer cuidar de você. Você tem que se analisar. Poxa, eu estou na igreja, nada mudou. Eu estou na igreja, eu tenho vontade de morrer. Eu tenho na igreja, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho rancor, eu tenho tristeza. O meu palavreado não mudou, os meus pensamentos não mudaram, as minhas atitudes não mudaram. Então, você tem que rever isso. Rever. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Com Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus, ele é verdadeiro. Amém, meu amado. Amém. Deus abençoe você, então. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está falando com você nesse vídeo. Compartilha este vídeo. Compartilha no grupo de WhatsApp. Compartilha nas tuas redes. Se você quer algum outro tema, quer saber mais alguma outra coisa da palavra de Deus, tem alguma dúvida, deixa nos comentários e deixa o seu like. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?